Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Astral em Movimento. Hoje nós vamos fazer um vídeo bastante importante, porque nós vamos falar de dois temas, né? O retorno lunar e o cometa que está no nosso sistema solar, que vai ter a sua passagem bem próxima daqui a alguns dias, o cometa C22. Eu gosto muito de falar sobre cometas, sobre eclipses também, lunares e solares, são grandes energias, né? E principalmente os cometas, eles são carregadores de energia, de movimentos para a Terra desde o início dos tempos, né? Bom, vamos começar pelo o retorno lunar, né? O que é o retorno lunar? O retorno lunar, ele é uma forma de previsão da astrologia e que eu uso muito nas previsões globais, porque é o momento, todo mês a Lua, ao fazer a sua órbita, né, em volta da Terra, ela vai se alinhar ao mesmo grau que ela estava no início do nosso ano, no início do ano de 2023. Então, quando eu fiz a leitura sobre 2023, naquele momento da virada do ano, naquele horário onde os planetas eles se alinham com o início da faixa zodiacal, nós fazemos uma leitura. Então, no passar do mês lunar de 28 dias, vai ter um momento específico em que a Lua vai voltar ao mesmo ponto que ela estava naquele momento. Então, o retorno lunar, essa volta da Lua, ela vai fotografar novamente aquele momento, então ela prevê movimentos, né? Quais são os movimentos de energia para os próximos 28 dias. Então, lembrando que a astrologia não é a função dela, ela não tem esse poder de prever fatos, certo? Então, nós podemos, assim, usar a nossa intuição muitas vezes, né? Então, por exemplo, no começo de 2021, de 2022, né? Quando ali a primeira ativação e uma ativação muito forte com Marte e Plutão em fevereiro e março, com as tensões que já vinham se acumulando em torno desses conflitos, né, da Ucrânia com a Rússia, então eu já meio que antevi, eu acho que assim, se tem tudo para começar uma guerra, mas não quer dizer que isso vai acontecer, quer dizer que assim, tem uma possibilidade, porque uma coisa é muito diferente, as previsões de profecia. A astrologia não faz profecia. Quem faz profecia são profetas, cada um deles utiliza os seus métodos, né? Alguns têm visões muito espirituais, né? Então, não é a astrologia que vai fazer profecia. A astrologia ela é uma ciência, a sabedoria da astrologia é o contrário, é olhar para o passado, não para o futuro, certo? É quando você procura entender os acontecimentos do seu passado, porque assim o passado ele não deixa de ser presente, principalmente se foram traumas, eventos negativos. Se você não conseguiu compreender aquilo, você não tomou a consciência do porquê que tudo aquilo aconteceu, o que energia foi aquela que veio para trazer um desenvolvimento para você. Quando você olha e compreende, acontecem duas coisas, né? Uma, você se liberta daquele aspecto negativo energético do seu passado, porque você finalmente dá esse passo. E a outra é que você se abre com mais sincronicidade para as energias do futuro. Esse é uma grande sabedoria da astrologia. Então a Lua, quando ela faz o retorno e nós observamos como está o céu, é uma sabedoria que nós adquirimos em antever essa energia. Então, assim, o que é que ela vem potencializar na nossa vida? Então, assim, a Lua, ela faz o seu retorno no dia 28 de janeiro, agora de 2023, no final da tarde, às 17h34 da tarde. Então, ela vai estar naquele mesmo ponto. Então, a Lua, qual é o ponto dela que ela estava e a gente vai fazer essa leitura todo mês? O 14º grau de Áries. Então, a Lua em Áries, ela vem falar sobre a energia vital, os assuntos de Áries, né? Ela vem falar da força, da prosperidade, a força do corpo, a força do homem ao adquirir os seus valores na Terra, mas para isso ele precisa se conectar com os seus valores também, o que eu sempre falo, né? Mas tem o lado da sombra disso que nós temos que nos preocupar,
que é a violência contra o mundo material. E vocês veem como isso entrou de uma maneira literal nesse ano, especialmente aqui no Brasil, já no começo de janeiro, né, regido pela Lua em Áries, né, o quanto nós vimos ali a violência contra o nosso mundo material. Então, esse é um cuidado que temos que ter esse ano, certo? Para nos prevenir, porque assim, o medo é sempre uma energia ruim. Mas o medo, ele é uma energia que faz parte do ser humano. Nós precisamos aprender a conviver com ele, evoluindo o sentido do que ele traz, né? O medo, ele tem que se transformar o quê? Numa precaução. Então, assim, o homem precavido, como dizem os orientais, né, diziam no passado, e que para eles, assim, reverbera até hoje, ele tem uma atenção especial daquilo que pode cuidar dele. Na mesma medida que aquele que não se preocupa com nada, não se preocupa, ele não cuida de nada, né? Então é como sair de carro sem um estepe atrás, vai furar o pneu, né? Então sair sem guarda-chuva quando já tá tudo meio assim, vai pegar chuva. Então assim, é difícil qualquer energia de cuidado energético, cósmico, com relação àquele que não toma cuidado sabendo que precisa, né? Então uma maneira da gente lidar com o medo é nos prevenir de tudo aquilo que pode acontecer de negativo. Então a Lua em Áries, ela traz esse destempero nas emoções, né? Eu falo que a Lua, ela é a energia do feminino, da donzela, né? Ela tem uma relação direta com Marte. E Marte é como se fosse o cavaleiro. Então a donzela, quando ela sente medo, quando ela vê um dragão, né? Quando ela tem qualquer necessidade que mexe com o seu emocional frágil, ela grita para o cavaleiro. Aí o que acontece? Quando a emoção ela captura a sua energia, você acaba não tendo energia para outras coisas que são importantes que ela seja aplicada, como o trabalho no mundo, na terra, a geração da prosperidade, enfim. E Marte também, ele é o que entusiasma, é paixão, é alegria de viver, né? Nós precisamos desse combustível para viver a vida. Então, a Lua, ela continua, né, durante esse próximo ciclo de 28 dias, a partir do dia 28 de janeiro, entre a cabeça do dragão e Urano. Então, eles estão em pontos diferentes do momento do nascimento, mas como são elementos lentos, né, de mobilidade lenta, eles continuam ali, né, em torno da Lua, né, nesse grau. Então, a cabeça do dragão, ela vem falar de uma mudança que nós precisamos fazer, assim, sair do egoísmo, só de olhar as nossas necessidades, para o altruísmo, para olhar também a necessidade do nosso semelhante. Então a cabeça do dragão, como ela vem antes da Lua, né? E a cabeça do dragão, ela tem uma relação com o passado, ela também é conhecida como nódo lunar. A Lua fala desse tempo atemporal, né? Que passado, presente e futuro, eles estão sempre na mesma base. Então, a cabeça do dragão, ela fala que antes da gente prosseguir para o futuro, que representa Urano é o progresso, é o futuro, nós precisamos ressignificar os nossos valores do passado. Porque se a gente não conseguir ver esse valor, aquilo que foi colocado disponível para nós, principalmente para esses momentos tão especiais que nós estamos vivendo, nós precisamos de nos conectar novamente com essa sabedoria, né? E assim, Urano, ele vem falar que o futuro, ele precisa de todas as pessoas, não é só de os pequenos grupos, né? Nós temos que aprender a dialogar uns com os outros, nós temos que entrar numa compreensão de que não somos separados, né? Para que isso aconteça. Então ele fala de uma dificuldade que nós estamos tendo em transmitir os nossos valores, né? Aquilo que cada um tem como valores positivos, corretos, e que quando nós não conseguimos, não fazemos um esforço para isso, então a gente tem que estar preparado para passar por todas as tempestades da vida que isso vai significar. E essas tempestades, elas também são importantes porque elas são, vamos dizer assim, são problemas menores que acabam ajudando a resolver problemas maiores, né? Então, dentro daqueles conflitos que não temos como nos separar porque pertence a todos, né? Então, por exemplo, nós vivemos uma crise de uma pandemia que ela veio para mostrar, olha, todo mundo está sujeito
a isso, né? Não tem ninguém que seja privilegiado aqui nessa história, né? Então essas tempestades, elas acabam nos fazendo com que nós nos aproximemos mais, né? Então, e também Urano, ele fala que a vitória é aquela coisa do Bhagavad Gita, né? E uma frase utilizada por outras grandes mentes, líderes da nossa história. A vitória é a causa que você defende, certo? Então a resiliência, o valor da causa que você defende, vamos dizer assim, aquela coisa, o lado que você escolhe lutar na vida. Essa é a vitória, né? De você conseguir tomar consciência do lado certo das coisas, certo? Você se recusar a fazer parte do lado errado. Então, assim, a definição do que é o lado certo, do que é o lado errado, não é para formar uma dualidade, né? Não é uma construção de narrativas, de histórias, né? É exatamente ver num sentido claro, óbvio, quais são os movimentos que estão regendo essa sua posição. Tem amor ali? Tem bem-estar? Tem valores humanos ali? Certo? Você está sendo compassivo, então despertando coisas positivas em você, você tem desejo de levar coisas boas para o mundo, então você está do lado certo. Não importa a nomenclatura que isso vai ser utilizada, né? Ao contrário que, se aquilo que você escolhe é uma coisa que te permeia de ódio, de vingança, você exclui as pessoas ao invés de excluir, então assim, para pensar se você não está do lado errado das coisas, né? A gente tem que ver a importância de estar dentro do movimento positivo, porque só esses movimentos amorosos, né, é que vão fazer com que nós possamos reconstruir o mundo que a gente está precisando demais. Então, nesse movimento agora do mês lunar, do próximo mês lunar, qual é o elemento cósmico que vai estar muito forte, vamos dizer assim, mais forte do que os outros, né? Por uma posição estratégica em relação à Lua? Marte, certo? Marte, ele vai estar ativando o início do período e o fim do período. Então, ele vai estar bastante forte nesse movimento. Então, Marte, ele vai estar, inclusive, numa posição de conjunção, alinhado, né, em conjunção, com a estrela Aldebaran, que é a principal estrela da constelação de Touro. Ela é uma estrela lindíssima, né, que ela se localiza no olho do Touro. Então, o símbolo dela é a capacidade de ver o valor das coisas, o valor real, né, profundo das coisas, a capacidade de ver o amor. Então, Marte, ele vai estar exatamente alinhado à estrela Aldebaran. Então, a energia dessa estrela, dessa posição de Marte, o que é que vem dizer? Vem dizer assim, que existe um movimento, né, um único movimento que é capaz de mudar o destino de uma pessoa, de uma comunidade, de seja o que for, né? Então, dentro de tudo aquilo aquela coisa meio que está escrito, né, porque tudo é sincrônico, não existe nada aleatório, tem sim um movimento que é capaz de vencer o destino, que é o amor. Certo? O amor, até o símbolo, tem um símbolo sabeu na astrologia que eu gosto muito, que é um avião fazendo um mergulho de nariz. Então, esse movimento, o que ele vem mostrar? Assim como os anjos caídos, né? Então, aquele filme do Wim Wenders, lindíssimo, né? Wings of Desire, né? Que foi feita uma refilmagem, né? Na Cidade dos Anjos, né? Quando o anjo se apaixona tanto por uma mortal, por uma mulher, que ele cai, ele se joga, né, de uma altura muito grande. Então essa queda, ela é simbólica, né? Então o que isso significa? Você desafia a força da gravidade. Vamos dizer que a gravidade, o símbolo da gravidade é aquilo que nos mantém presos ao nosso destino, presos às nossas escolhas, né? E às escolhas coletivas que também nós somos submetidos. Então o amor, ele causa essa capacidade, né? Mas o amor verdadeiro, não um amor, fala assim, então eu vou falar que eu tenho amor e vou desafiar tudo que está aqui. Não, você tem que realmente sentir aquilo, se entregar para aquilo. Então, para a gente mudar esse destino tão já escrito, nebuloso com relação ao nosso planeta, as mudanças climáticas, todos esses eventos difíceis que a gente vem observando, agora até o núcleo da Terra parou de girar,
Que louco isso, né? Não tem precedência, né? Na nossa história esse fato, a gente não sabe que consequências isso pode trazer, né? Eu lembro que antes do tsunami que nós tivemos ali no início dos anos 2000, teve até noticiou em vários jornais, né, que a Terra ela teve uma inclinação de 5 graus, mas que isso era muito pequeno, 5 graus em relação à Terra e tudo. Eu fiquei preocupada, eu e muitas pessoas, né? Claro que aquilo não é irrelevante. Então, assim, pouco tempo depois a gente viu o que aconteceu, né? Aquele movimento do tsunami que trouxe tantas vítimas, né? Que foi uma coisa realmente surreal, né? De ser observada. Então, essa coragem que traz o amor, né? Onde nós temos essa capacidade de nos entregarmos, né? A algo maior, a entrega, assim, a disposição de mudar radicalmente de uma posição para outra. E essa é a posição que Marte está trazendo. Então, claro que a gente tem que observar isso num sentido positivo, porque a sombra sempre está ali. E às vezes aquela coisa, o ódio, o mergulho de nariz do ódio é um míssil, é um avião de ataque, né? É uma pessoa ensandecida, se voltando violentamente contra as outras ou contra patrimônios, né, da nossa cultura. Então, vamos ver que, assim, essa energia, ela está disponível no seu lado positivo quando a entrega é por amor, não pelo contrário, né? Então, o que nós podemos esperar dessa fase lunar, desse próximo mês aí que começa no dia 28 de janeiro? Nós vamos ter agora o Sol, né, nesse período, nesse dia, né, especificamente, ele entra em oposição a Lilith, certo? Então, o Sol, nessa oposição, ele fala que nós precisamos ir em busca dos nossos ideais, mas assim, com coragem, não só de buscar os seus ideais, porque os seus ideais, quando eles precisam de coragem, você tem que ter uma coragem antecedente a essa, que é a coragem de ser quem você é, certo? Para viver aquilo que você quer, você tem que ter coragem também de ser quem você é. Então, para isso, você precisa ter novos pontos de vista, porque a gente pensando da mesma maneira, a gente não sai do mesmo lugar, né? Então, a gente tem que abrir a mente para isso. Então, o próximo aspecto que vai direcionar muito essa fase é a oposição de Mercúrio com Palas Atena. Então, Mercúrio, ele é a mente material humana, né? Então, nós recebemos uma mente com capacidade de inteligência, veja só, com uma capacidade de inteligência que nós temos, claro que desenvolver essa capacidade durante a vida, esse é o desafio, né? E Palas Atena, ela fala da inteligência superior do universo. Então, é importante nos abrirmos para conhecer e relembrar o conhecimento das sábias culturas do passado, certo? Porque nem tudo, aquela coisa tem que virar uma página, esquecer o que foi. Vocês sabem que a história, né? A história, assim como a astrologia, a escrita, né? É uma forma de arte, certo? Então, assim, conhecer a história do nosso mundo, do nosso entorno, da nossa própria vida, isso é uma arte, isso é algo que abre energias positivas das musas, né? Então, conhecer essas culturas do passado, buscar o conhecimento do passado antes da gente formar a nossa opinião e nos direcionar para o futuro. Então, os sábios, os filósofos do mundo antigo, então estudar essa cultura, procurar compreender que muitas das mensagens que eles passaram ainda são atuais para os dias de hoje, certo? Mas muitas mesmo, né? Então, nós estamos em tempos de cumprimento de profecias, né? Eu não quero colocar aqui tem pessoas que elas sobrevivem do caos, eu falo, né? Então, elas fazem uma escolha de vida que é viver do caos. Então, elas ficam ali, a vida delas é ficar olhando, nossa, o mundo vai acabar, o mundo, apocalipse que não termina, né? O mundo não para de acabar. Então, assim, a data do calendário maia, o Nostradamus, que nunca falou nada disso. Olha, eu li o livro das Centúrias na íntegra, né? Então, colocam ali, atribuem, colocam uma vidente disso, de aquilo. Eu acredito que os profetas, eles têm uma contribuição, né, para a nossa compreensão dos tempos, mas eles falam de uma maneira muito simbólica, certo? Então, assim, todos os tempos difíceis, né,
você vai encontrar algum sentido dentro de alguma profecia, né? Mas se você escolher olhar a vida somente por esse ângulo, né? Se você escolher viver num mundo que está prestes a acabar, você nunca vai realizar nada. Então isso é uma grande armadilha, né? Porque as pessoas, quando elas se entregam para essa energia de apocalíptica, né? Ela é uma coisa que paralisa elas ficam só olhando ali. Então eu vou ficar paradinho aqui esperando o mundo acabar. Não é assim. O mundo, assim como a vida, ela tem eterna reconstrução. O mundo não acaba, né? Nada acaba, as coisas se transformam, se transmutam, né? Acho que a transmutação é a grande chave de tudo isso. Então, assim, um terceiro aspecto importante para esse período é a oposição, continua sendo a oposição de Júpiter e Ceres. Lembram-se que eu falei para vocês que Júpiter, ele é o dispositor, ele é o regente desse ano na astrologia sideral, porque ele está no início da faixa zodiacal, então ele comanda todo esse ciclo. Então nós estamos vendo agora tempos do quê? De necessidade de justiça e de educação. Certo? Então, a pauta fundamental para nós é essa, certo? É o aprimoramento pessoal e a justiça. Não é possível, não é permitido que as pessoas façam, vamos assim, crueldades, né? Ignomínias e violências, sem que a justiça seja aplicada para isso. Então, é justo também que as boas leis sejam colocadas, que todos vão para a escola, né? Que as crianças não sejam maltratadas, enfim. Então, esse ano de Júpiter, ele é regido por Júpiter em oposição a Ceres. Então, Ceres, ela faz parte dessa regência também, né, do ano. Então, assim, essa oposição, já num grau mais evoluído daquele do momento do começo do ano, então ele fala assim, olha, para encontrar uma estabilidade necessária, porque assim, a gente está em tempos de começo e de recomeço. Então, a gente precisa de um ponto de estabilidade para que isso aconteça. Então a gente precisa ter uma mente positiva. Vamos nos lembrar que uma das palavras-chave de Júpiter é a fé, né? Júpiter na regência do Sagitário, que é o otimista, né? Do zodíaco, então é preciso da mente positiva. Então assim, a gente tem que ver o quanto a nossa mente ela é cheia de fantasmas, de pesadelos, né? Que a gente acaba construindo, escolhendo viver isso. Então é aquela coisa de ver o copo meio cheio e meio vazio. Vamos procurar o copo meio cheio, vamos sair dos pesadelos que nós estamos vivendo, né, dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente, ver o quanto que isso não representa uma realidade, não tem que representar uma realidade na sua vida. Então, preste atenção no seu semelhante, olhe ao seu redor, porque assim, quanto mais nós olhamos só para nós mesmos, mais nós vemos problemas, né? Então, quando você olha ao seu entorno, quem que você pode ajudar? Quem que está precisando de uma palavra ali de auxílio, de um abraço, de um elogio, certo? Quando você faz isso, você vai ver o desafio o quanto isso vai te fortalecer, o quanto você vai, aquele bem-estar que você estava procurando sentir, automaticamente você vai receber, né? Porque uma das formas que o universo nos ajuda muito quando a gente está, meu Deus, perdido ali, que sofrimento, que isso e aquilo, aí chega alguém e te faz um elogio. E às vezes de coisas que você ajudou e nem se lembrava, né? Fala, puxa, olha, lembra um dia você falou uma frase para mim que eu trago até hoje como um incentivo. Quanto eu ouço isso de pessoas me contando que receberam esses elogios, né? Então isso é importante, porque aquilo vai ser como uma pílula de analgésico para você naquele momento, né? Então, tem um sentido de uma filosofia oriental que ela fala, você quer que Deus fale com você? Dê a sua boca para Ele, né? Tem que ver, quando você se direciona a alguém, procura escolher as melhores palavras, aquela que você sabe que vão ajudá-la de alguma maneira. Então você está permitindo que através de você, essas palavras de amor, né, que são, vamos chamar, eu chamo de universo, chamo de Deus também, passem através de você e ajudem essa pessoa. Então entenda que quando você tem essa retribuição, é igual, está passando essa energia dessas palavras, desse abraço, né, desse contentamento que você precisa, de Deus através dessa pessoa. Então nós cumprimos essa função.
Então, assim, viver num lado positivo, buscar levar aquilo, o aspecto de melhor que você pode ser no mundo, é uma passagem divina que você traz por seu intermédio. Então, é aquela máxima, né? Se não pode ajudar, também não atrapalhe. Então, conviver e cuidar de si mesmo, certo? É um ponto importante. Eliminar o negativo dentro e fora de si e para que nós possamos viver da melhor maneira em comunidade, certo? Então, assim, esse aspecto do mês, né? Essa previsão, essa energia, ela é uma energia muito global, é a energia que vai estar disponível para nós nesse momento. Eu não gosto de transformar isso num nível mundano, de ficar, ai, olha, pode ser que essa oposição traga um terremoto, uma guerra. Não é assim que a astrologia trabalha. Quem faz isso é para ganhar holofote, é para, sei lá, é para... Tem gente que precisa disso, né? Precisa de um palco. Falem mal, mas falem de mim. Eu prefiro ser fiel à minha natureza positiva, né? Sempre. Então, assim, mas tem um aspecto um pouco mais detalhado, né? Eu quero dizer. Então, por exemplo, para o Brasil, né? Então, para o Brasil, nós estamos num momento ainda de expressões muito dramáticas da nossa energia. Por que é tão dramática essa energia aqui no Brasil? Porque nós somos uma região aqui, principalmente o Brasil, detentores de uma grande força de energia de amor, certo? Então, qual que é o nosso grande aprendizado? Aprender sobre o amor, aprender a amar, aprender a expressar. Então, assim, o que é que nós estamos amando? Se aquilo que você ama é bom, é positivo, está fazendo bem para o mundo, continua, se abraça com isso. Agora, o que você está amando é uma coisa ruim, negativa, que propaga ódio, que quer matar o outro, né? Que quer saber de guerra, que quer saber de tudo. Cuidado com o que você está dando a sua energia de amor. Porque o outro polo, né? O polo oposto do amor, que é o ódio é uma doença que leva à loucura. Né? Nós estamos vendo aí o quanto a loucura, não só ela é uma doença, como ela é contagiosa, né? Porque quando a pessoa que odeia, né? Ela fica emanando aquele ódio em tudo, nos comentários, nas indiretas, ela só sabe viver o ódio. Aí o que ela vai despertar no outro? No mínimo a raiva, né? Que é o primeiro sintoma do ódio. Então, se a gente não controlar e sair da raiva, da energia da raiva, ela vai virar um ódio e aí virou uma doença. E a última instância dela é a loucura, né? Então, como que a gente combate a raiva? Então, assim, não é a raiva, ela tem que ser transformada em indignação. Porque a indignação é assim, você vê uma injustiça, você vê uma coisa ruim acontecendo com alguém, em qualquer situação, você fica indignado. O que é? Porque a raiva, ela vai buscar o que? A violência, de qualquer forma. A raiva, ela vai movimentar o nosso fluxo sanguíneo para o cérebro, tira a nossa capacidade de raciocínio. A indignação não, a indignação automaticamente ela vai procurar o que? Justiça. Então esse é Júpiter esse ano. Então Júpiter, ele fala, a gente tem que ter coragem de olhar para o mundo. Olhar para o mundo, principalmente hoje em dia, tem que ter coragem mesmo, né? Nós não podemos ser alienados, né? Eu sou contra aquela cultura pseudo-espiritualista alienada, né? Ai, não, vamos ficar só meditando aqui, porque olha, sai dessa bolha do universo, vai para a bolha boa. Que bolha boa, né? Então, assim, tem gente morrendo de fome, você sai na rua, tem gente que tem coragem de propagar. Como você pode passar por um cachorrinho passando fome e não ajuda? Como você pode passar por um ser humano, por uma criança, né? Por um indígena, por qualquer pessoa real, né? O nosso semelhante, como Jesus falava, e não ajudar, e não se importar com ele, porque a ajuda não é só uma ajuda material. Poucas pessoas conseguem dar uma ajuda material de verdade, né? Mas a gente não ajuda só materialmente, indo lá levando 1 quilo de comida. Claro, quem pode vai mesmo, porque acho que esse movimento é um grande movimento. Mas a ajuda não é só essa. A sua consciência desperta é uma grande ajuda, né? Então vamos despertar a consciência, olhar, nos importarmos, porque essa energia da justiça que ela precisa acontecer no âmbito material, ela é movimentada a partir do impulso energético da consciência do ser humano. Então, quanto mais pessoas conscientes, mais nós impulsionamos para que
todos aqueles que estão lá presencialmente, fisicamente, se importem mais, aquela coisa, nossa, comecei a pensar nisso agora, vou lá ajudar, certo? Então tudo isso é muito Júpiter, né? Então assim, o Brasil, ele tá nesse momento, né, de entender o que fazer com o que não deu certo, certo? Acho que isso é uma coisa muito para o mundo, né? Nós não, eu falo muito como terapeuta que nós não vivemos uma sociedade que ela fala de coisas reais, né? Então, o nosso desenvolvimento social, ele não prepara o ser humano para viver o problema, a dificuldade, certo? Quando ele perde, quando ele não ganha, quando ele perde. Então, a gente estabelece formas infantis de lidar com isso. Ah, então, olha, foi porque Deus te castigou. Então, assim, o Jó até hoje, ele é vamos dizer assim, ele é o modelo, né? Então o Jó foi castigado por Deus, perdeu tudo, é por isso que uma pessoa perde tudo. Aí ele faz as pazes com Deus, Deus vai lá e dá tudo para ele de novo. Essa teologia da prosperidade, né? Que se você é bom, Deus te dá dinheiro, se você é mau, ele tira o seu dinheiro, que absurdo, né? Isso daí só... Olha o nível de infantilidade, se você para analisar numa visão como essa, né? É como uma criança que eu ouvi uma vez, ele falou, olha, quando eu crescer, eu quero ser policial, porque aí eu vou matar todas as pessoas vestidas de preto, de roupa preta. Porque no joguinho dele, o ladrão, ele tava com uma máscara preta e vestido de preto. Então, para ele, as pessoas vestidas de preto estavam ali para roubar, né? Você vê como isso é uma cultura infantil e ignorante, certo? Então, a ignorância, ela, vamos dizer assim, que essas construções, né? Teológicas, políticas, sociais, elas contam com a ignorância, com a nossa ignorância. Então, é nosso papel sair dela, né? Então, assim, a gente tem que ver que perder faz parte da vida tanto quanto ganhar. E você não é menos por causa disso, certo? O que vai formar o seu valor e o seu caráter é o que você faz em cada uma dessas situações, né? Como você é capaz de reagir e de manter a sua dignidade, esse é um ponto, né? Bom, agora vamos falar do cometa, né? Porque o cometa, ele é uma sequência desse movimento da Lua, certo? Então a Lua, quando ela faz essa conjunção com Palas Atena, ela já está, vamos dizer, dentro da energia do que o cometa vem trazer para nós. Então, esse é um cometa, ele é conhecido como C22, né? Porque foi descoberto no ano passado. Então, assim, é um cometa que a última passagem que ele fez aqui no nosso próximo à Terra, no nosso sistema solar, foi há 50 mil anos atrás, certo? Então, na provável última era do gelo, dizem alguns, né, estudiosos. Eu não tenho certeza disso, mas tem 50 mil anos, isso é certo, né? Que ele veio, um cometa verde, né? Veja só já a cor dele, muito especial, né? Então, a gente está... com essa passagem que ela vai ter o seu ponto de aproximação máxima da Terra, né? Ele já está há uns dias no nosso sistema solar e ele vai fazer essa passagem mais próxima no dia 2 de fevereiro agora de 2023. Então, assim, nesse movimento de 2 de fevereiro é o movimento da conjunção máxima que a Lua vai ter com Palas Atena. Olha que interessante, né? Então, assim, o cometa ele sempre é um arauto da chegada de uma energia. Então, ele é como um mensageiro. Ao mesmo tempo que ele vem trazer a mensagem, ele também vem trazer um nascimento, algo novo. Então, assim, ele brilha no céu quando algo novo chega, como no nascimento de Jesus, né? Então, assim, um cometa, ele sempre vai trazer uma chegada, né, de alguma forma. Então, a astrologia, ela consegue ver o sentido dessa chegada, né, porque ela é especializada em fazer essas leituras, né, dos símbolos no céu, com os outros elementos cósmicos, né. Então, assim, quem é o dispositor dessa energia para nós entendermos? A Lua. E a Lua e Palas Atena, porque ela vai estar se caminhando para Palas Atena. Então, assim, a Lua, a gente vai começar a entender a passagem do cometa desde o 8º grau da constelação de Gêmeos até o 12º grau da constelação, que é o grau que vai estar somente a 2 graus da estrela Sírius, né? Então, assim, essa proximidade também é muito importante, né, para a gente compreender aqui. Então, o 8º e o 9º grau ali dessa posição,
da Lua, né? Então ela fala do quê? Da necessidade de fazermos escolhas importantes na nossa vida. É o momento de decidir o que é que nós vamos escolher, aquela coisa, como se abrisse uma bifurcação no caminho. Nós precisamos entender o que é que nós queremos colocar na nossa vida a partir desse movimento, né? Então, o próximo grau, né, o 9º grau, ele vai falar, não, o próximo grau não, do grau 10 ao grau 12 vai falar da direção que nós escolhemos. Então a gente escolhe o que é que nós vamos aderir para a nossa vida. O que é que nós escolhemos ser, fazer, ter ao nosso lado. Agora, o próximo movimento e para onde é que nós vamos com isso? Porque a gente tem que escolher também uma direção, certo? Então, essa combinação de energias, ela pede de nós muita concentração e muita observação, né? Então, assim, o cometa, esse arauto, né, que é o cometa, ele vem falar do quê? Ele vem falar de uma chegada, certo? A chegada de algo. Então, o cometa, ele fala de um nascimento, certo? De um nascimento no âmbito físico, energético, espiritual, certo? Porque o nascimento, quando a gente pensa em nascimento, o nascimento de um grande mestre, né? Que ele, por exemplo, ele nasce do zero, nasceu um bebê especial, né? Vão nascer nessa época muitos bebês especiais, né? Agora, ele fala também de nascimentos dentro de nós, certo? Tem pessoas que elas mudam tanto quando elas decidem se aprimorar na vida, falam, não, eu quero evoluir, eu quero ser uma pessoa melhor, porque eu quero coisas melhores para minha vida. Ela abre um caminho de vida que depois de um tempo, quando ela olha para trás, ela já nem se reconhece mais. É como se fosse um antes e depois, como se tivesse acontecido uma morte, um renascimento na mesma vida. Tão profunda que é essa transformação. Então esse cometa, ele vem trazer isso. Ele vem trazer um nascimento dentro de todos nós, certo? Principalmente aqueles que já têm vamos dizer assim, grávidos em potencial, né? Pessoas que já estão num caminho de busca já há algum tempo. Então ele vem trazer anunciar essa energia, né? Muito especial. Então, como a gente está falando aqui sobre a conjunção da Lua e de Palas Atena, esse grau, né, esse 12º grau da conjunção exata, é um grau muito interessante. Vocês veem que esse grau, o símbolo dele, é o nascimento de um bebê que tem na sua aura a possibilidade de ser um grande mestre, né? Esse já é o símbolo desse grau onde acontece, né? Então o cometa, ele desde, vocês veem ali do nascimento de Jesus, né? Não foi uma estrela que ele seguiu, era um cometa, porque nada caminha no céu como caminhou ali, se não é um cometa, foi um cometa, né? Então o cometa, quando ele ilumina o céu, ele sempre nos convida a seguir a sua luz. Siga a minha luz. Então assim, no sentido simbólico diz, segue a luz, segue aquilo que é positivo, segue o seu potencial, segue aquilo que você acredita que vai te trazer felicidade, segue o amor, né? Você sempre vai ter um bom encontro seguindo isso. E vamos lembrar do mito, né, do nascimento de Palas Atena. Palas Atena, ela é vamos dizer, dos maiores mitos da Grécia, né? Então ela era tão amada, tão admirada, tão adorada, tão fundamental o mito de Palas Atena, que a capital da Grécia é Atenas, em homenagem a ela. Ela é a deusa que tem mais templos, né, de adoração na Grécia, mesmo em ruínas até hoje, né? Então Palas Atena, os poetas da época deixam de contar o mito por conta de Palas Atena, certo? Por quê? Por conta do patriarcado, que eles assim sempre tinham um prazo de validade, um limite para se falar de uma deusa, né, de um feminino muito poderoso. O feminino tinha que estar submisso ou aprontando alguma coisa, né, ou sendo demonizado. Então assim, o panteão sempre eram para os deuses, para o homem, né, que era próprio do patriarcado, sempre com medo do feminino. Então Palas Atena, ela, quando Zeus, que é o pai, que é Júpiter, né, tem o mesmo nome, não, tem nomes diferentes para o mesmo deus, Palas e Atena, né, também. Então, quando Júpiter, ele quer saber qual dos seus filhos, que ele tinha muitos filhos, né,
que ia tomar o seu poder, que ia ficar no seu lugar. Assim como ele ficou no lugar de Saturno, que era o seu pai, assim como Saturno tomou o poder de Uranus, né? Então, assim, essa linha sucessória. Então, ele busca um oráculo para dizer para ele quem seria essa filha, né? Quem seria esse filho, né? Então, o oráculo fala que seria o filho que ele teria com a titã dos mares, a Tétis, né? Então, ele foi lá, porque assim, se é uma profecia, então ele foi, já cumpriu essa profecia, ele vai lá, tem um relacionamento com a Tétis, mas em seguida, porque tudo isso é simbólico, tá? Ele engole a Tétis, ou seja, ele quer manter aquilo junto a ele, para que ele não, vamos dizer assim, para que ele tenha a consciência, a proximidade e até um certo controle, né, desse nascimento. Então ele depois de passado um tempo, ele sente fortes dores de cabeça, tem que se abrir a cabeça dele com um machado, né, que o Efaístos, o ferreiro, faz isso, e sai da cabeça dele já adulta, já pronta, né, vestida de armadura e espada na mão, Palas Atena, certo? Essa filha, né? Então, a simbologia de tudo isso, né? Então, assim, é do aspecto mental, é quando ele decide ser racional, né? Aderir à lógica, né? Quando a cabeça dele ele usa, então, assim, ele fala, não, tudo isso vai ser muito regido por esse princípio, né? Aí sai desse movimento essa filha Palas Atena já adulta, então ela já tem essa maturidade, ela não passa pela infância, os cuidados, ela já vem pronta. E o que acontece, né? Ao contrário dos outros, das outras sucessões, né? Não tem uma disputa inicial, né? Então os filhos não são engolidos pelo pai, como foi com Saturno, Cronos, né? Não foram jogados na terra, como foi feito com o Uranus, mas ao contrário. Ele não só mantém essa filha perto dele, como ele se apaixona completamente pela sabedoria dela, por tudo. Então, assim, a partir do momento do nascimento de Palas Atena, ela assume todo o comando, todo o poder. Então, e ela vai trazer sempre uma cultura do quê? De cuidar dos seres humanos. Então, o mito de Palas Atena é o mito onde as cidades são organizadas. Então, Platão, ele escreve a República inspirado totalmente pelo mito de Palas Atena. Então, assim, é Palas Atena que vai juntar as comunidades das mulheres para a prosperidade. Ela traz ali o artesanato, né? Então, as mulheres fazendo artesanato, vendendo nas feiras, né? Ela organiza as comunidades, cria o primeiro julgamento, é do mito de Palas Atena o primeiro julgamento. Quem gosta de mitologia vai lá ver a família do Orestes, né? Foi tanta confusão, ela instaura, certo, o primeiro júri, né? Então, assim, considerar o valor da opinião das pessoas que são honradas, que são impolutas na sociedade. Então, Palas Atena, ela é um mito fundador da nossa civilização, da forma como nós desenvolvemos a organização da nossa cultura, certo? Então, eu já venho falando muito tempo sobre Palas Atena, o quanto ela é esse novo poder da Terra. Vocês veem que na última conjunção que Júpiter fez com Saturno, porque eles intercalam, né, de poder a cada 20 anos, só que essa conjunção foi histórica, ela não vai se repetir mais, né? Então, quem estava exatamente no meio dos dois? Palas Atena. Então, nós vamos ver nos próximos 20 anos, eu falo isso já 2 anos para cá, né? Então, nós vamos ver o crescimento, mas assim, muito acelerado das posições das mulheres no poder, né? Então, daqui 20 anos, a gente vai estar com, assim, e a tendência é isso, aumentar muito, né? Então, assim, a mulher, ela vem para esse comando da Terra, mas não é um comando, agora as mulheres comandam, não. É um comando justo, equânime. Então, assim, não é demonizar o homem, o homem, aquela coisa. Eu acho que, assim, tanto a mulher, ela tem que prestar atenção na importância do seu papel feminino, quanto o homem também, ele tem que ver que, assim, é urgente sair desse papel tóxico do masculino, nessa coisa macho alfa, essa coisa do machismo, a misoginia, essas coisas que são muito negativas, né? Não só para os homens, mas para todos os seres humanos, porque todos sofrem com isso, né? Então, Palas Atena, ela vem falar sobre
esse lado tão especial e positivo, vamos dizer assim, que esse nascimento dentro de nós, né, que ele já vem pleno, já vem maduro, ele vem muito bem orientado. Então nós vamos conseguir, com essas energias positivas, acessar essa inteligência superior do universo, que é Palas Athena, para nos ajudar aqui a encontrar soluções para os nossos conflitos, né? O que a gente vai fazer com essa crise toda energética, climática, a loucura que o ser humano, que uma parcela da nossa sociedade chegou, né? Como que nós vamos nos reconstruir a partir disso? Então a energia de Palas Athena é essa que vem para nos iluminar, tá ok? Então assim, minhas dicas o cometa ele vem para nos iluminar, então vamos seguir a sua luz, certo? Seguir a luz, essa é a frase que eu quero deixar com vocês, certo? Então, Palas Athena que nos traga maturidade, sabedoria, que nos traga organização inteligente para as nossas vidas, e vamos nos ligar por essa energia também tão especial e positiva, tudo bem? Então, abraços estelares, uma boa fase lunar aí para todos e nos vemos no próximo vídeo. Até!